Será que o Detran pode instaurar processos de suspensão da CNH depois de anos do cometimento da infração autossuspensiva? Será? Pois é, o Detran está fazendo isso na prática e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. E para quem não me conhece, meu nome é Érica Avalone, eu sou advogada e professora especialista em direito de trânsito. E aqui no meu canal tem conteúdo toda semana para motoristas, proprietários de veículos e para profissionais que trabalham com o direito de trânsito. Então vamos lá, vamos entender na prática como que o Detran está fazendo isso. Olha só, eu trouxe aqui para vocês um caso real. O processo foi instaurado no dia 10 de maio de 2023, decorrente de uma infração que foi cometida no dia 28 de 10 de 2018. Olha só, a gente está falando de uma multa de bafômetro, dirigir sob influência de álcool, prevista lá no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro, que aconteceu no dia 28 de 10 de 2018. Porém, o processo administrativo só foi instaurado no dia 10 de maio de 2023. Essa aqui é uma carinha, tá? De uma notificação de instauração de processo de suspensão, tá bom? Para quem não conhece. E aí, nesse caso, será que o Detran está agindo da forma correta, instaurando este processo anos depois do cometimento da infração? Então, eu trouxe aqui para vocês a resolução 723 do CONTRAN, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para a imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação do documento de habilitação. A gente vai precisar ir lá para o artigo 24 desta resolução. Olha o que fala o artigo 24. Opa, passou aqui. Ele fala dos prazos prescricionais. Então, a gente consegue ver aqui que o primeiro prazo de prescrição é o da ação punitiva, que são 5 anos. O que isso quer dizer? Então, o artigo 24 ele fala que aplicam-se a esta resolução os seguintes prazos prescricionais. Então, a prescrição da ação punitiva, como a gente está vendo aqui na resolução 723 do CONTRAN, é de 5 anos. E precisa seguir a regrinha, então, aqui, ó, do parágrafo 1º, que vai falar do termo inicial da ação punitiva. Então, ele tem o inciso 1º e o inciso 2º. No caso que a gente está estudando aqui, a gente está falando de uma infração autossuspensiva que foi expedida por outro órgão que não é o objeto do nosso vídeo aqui de hoje. Eu vou deixar isso para falar numa próxima oportunidade. Porém, a nossa resolução está falando aqui que o processo de suspensão pode ser instaurado em até 5 anos. Vamos voltar lá para a imagem. Então, a gente tem a infração cometida no dia 28 de 10 de 2018 e o processo instaurado no dia 10 de maio de 2023. Ainda não superou os 5 anos. Então, como a gente pode ver aqui, este processo de suspensão, ele não está prescrito. Ainda não foi superada a prescrição da ação punitiva de 5 anos, porque não é só a data da infração que a gente leva em consideração, mas o encerramento da instância administrativa desta penalidade de multa, que não vem ao caso aqui neste momento. Mas o que eu quero destacar aqui para vocês é que, embora a gente tenha essa previsão na resolução 723 do CONTRAN de que há o prazo de 5 anos para instaurar um processo de suspensão, nós tivemos uma recente alteração no nosso Código de Trânsito Brasileiro, prevendo prazo para expedição da notificação de penalidade. Rapidamente, só para vocês entenderem aqui. Nós temos 3 fases dentro de um processo administrativo para aplicação de qualquer penalidade, seja multa, suspensão, cassação da CNH. Então, a gente tem a primeira fase, que é a oportunidade de apresentar defesa, a gente tem a segunda fase, que é o recurso em primeira instância, e a terceira fase, que é o recurso em segunda instância. O nosso artigo 282 do Código de Trânsito, ele trouxe a previsão de um prazo para expedição da notificação de penalidade. Então, olha só, embora a gente tenha um prazo de instauração de processo de suspensão de 5 anos, o artigo 282, ele trouxe uma outra previsão, que eu quero mostrar aqui na tela para vocês também. Então, olha só aqui na tela. Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida a notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator por remessa postal ou qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência. E a gente vem aqui para o parágrafo 6, que trata do prazo dessas notificações, conforme estou explicando aqui no nosso vídeo.
O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no artigo 256, isso engloba suspensão, cassação e multa, é então de 180 dias se houve apresentação de defesa e 360 dias contado. E aí ele traz aqui, ó, uma série de incisos. No caso que a gente está estudando aqui, como a gente está falando de penalidade de suspensão e cassação, tem que aguardar a conclusão do processo administrativo da penalidade de multa, ou seja, foi a penalidade que deu causa à instauração do processo de suspensão. Tá, e aí, Érica? E aí que quando o órgão de trânsito ele espera um tempão para instaurar o processo de suspensão, ele instaura um processo que a gente chama de natimorto, ou seja, um processo que já nasceu morto, porque de qualquer ângulo que se olhe, o órgão de trânsito ele não vai conseguir cumprir o prazo previsto no parágrafo 6 do artigo 282. Então vamos pensar aqui com relação à penalidade de multa, o motorista não apresentou defesa e nem recursos, porque você precisa entender que são processos administrativos diferentes. A gente tem um lá para aplicação da penalidade de multa e outro para aplicação da penalidade de suspensão. Então eles não se confundem, embora a lei ela traz algumas previsões aqui que de vez em quando eles vão caminhar de forma concomitante. Mas aqui no caso específico, a gente está falando de que precisa haver a conclusão do processo administrativo da penalidade de multa. Então, primeiro, para instaurar o processo de suspensão e depois para que seja expedida a notificação de penalidade. Então, o tempo, basicamente, que o órgão de trânsito tem para fazer tudo isso é de 360 dias. Vocês estão conseguindo entender? Aquele prazo que a gente tem na resolução do CONTRAN, ele praticamente foi suprimido quando a gente teve a inclusão deste prazo das notificações de penalidade no Código de Trânsito Brasileiro. Então, uma lei como o Código de Trânsito Brasileiro, ele é superior, hierarquicamente falando, a uma resolução do CONTRAN. Então, ele tem mais força, ele vale mais. Então, os processos que estão sendo instaurados depois de anos, tá, da prática da infração autossuspensiva, né, como a gente está falando aqui de casos de bafômetro, ele é um processo natimorto. Mas é claro que a gente precisa analisar o caso concreto, porque tem alguns prazos que precisam ser levados em consideração para a gente realmente verificar se trata de um processo natimorto, ou seja, um processo que não pode surtir efeitos. Então, se você está nessa situação ou se você tem um cliente nessa situação, não deixe de analisar tanto a resolução 723 do CONTRAN, que foi alterada pela 844, como também o parágrafo 6 e 7, tá bom? Do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro. E se ainda restou alguma dúvida, basta que você deixe aqui nos comentários. Eu vou fazer questão de te ajudar, porque essa realmente é uma situação um pouquinho complicada de explicar, mas é bem simples de analisar na prática, tá? E se você é motorista e tá nessa situação, não deixe de buscar o auxílio de um profissional especializado. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Já vou aproveitar a oportunidade para te convidar para se inscrever aqui no canal. Se você gostou do vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, dá um like e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!